A inteligência artificial não é nem inteligente, nem artificial. Tô aqui hoje para falar, caríssimos seres corporificados, sobre este livro aqui, Atlas da Inteligência Artificial, da Kate Crawford. Um livro que saiu em 2021, eu estava muito ansioso para ler ele, já tinha lido algumas coisas, já conhecia a Kate por outros textos, e aí quando eu fiquei sabendo que ia sair em português, né, eu aguardei para esperar sair em português para ler, e assim, a edição tá muito bonita, tá? Saiu pela Sesc Edições, tá muito bonita, uma editoração muito boa, né? Nós leitores gostamos de, alguns, né, gostam de escrever aqui nas margens, tem uma margem boa, uma letra, uma fonte muito boa escolhida também, confortável para ler, e temos aqui uns desenhos assim, nas divisões dos capítulos, que ficou muito bonito, tá? Muito, muito bom, eu achei até que ficou melhor do que a edição em inglês, que é raro, né? Edições portuguesas brasileiras ficarem melhores do que as edições originais, até porque tem um custo de produção, né, alto, mas esse aqui ficou muito bom, né? Tá bem legal mesmo, bem bonito de levar para lá e para cá. E a Kate Crawford, né, ela é pesquisadora na área de inteligência artificial, ela é pesquisadora na Universidade de Nova York e outros centros de pesquisa, né, e ela trabalha muito, né, tem outras questões aí, outros trabalhos, que eu até vou mencionar alguns depois no final, sobre nessa área de tecnologia, né. Então ela já começa, vou já mostrar porque que só com essa frase eu acho que eu vou convencer, ou esse início aqui, vou convencer você de que você tem que ler esse livro. Ela começa já falando isso nessa frase, que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Ela fala assim que em vez disso ela é corpórea e material, feita com recursos materiais, combustíveis, trabalho, infraestrutura, logística, histórias e classificação humanas. Então, sistemas de IA não são autônomos, eles não são racionais ou capazes de definir o que quer que seja, sem que eles sejam treinados de forma extensiva e computacionalmente intensiva com vastos conjuntos de dados ou com regras de recompensas predefinidas. Então, assim, quando eu li, né, essa definição, né, que ela não é corpórea, eu fiquei assim, o que ela quer dizer? Né? E ela vai já definindo isso, né, na sequência, porque a gente às vezes imagina uma inteligência artificial como algo assim, né, nas nuvens, né, o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial generativa que a gente usa no dia a dia, ela como se fosse uma coisa assim, né, descorporificada. E aqui o que ela está dizendo, ela não está querendo afirmar que ela tem um corpo no sentido humano, né, um corpo orgânico, mas que ela se alimenta de uma estrutura, ela é baseada numa estrutura física. A infraestrutura bastante depende de uma infraestrutura muito grande, com data centers, com, né, outros computadores, hardware, né, forte, pesados e muito caros. E isso tem um impacto na natureza, isso tem impacto na natureza humana, isso tem impacto no mundo que a gente vive, né? Então é isso que ela vai explorar nesse livro, né? Então, por isso que quando ela fala assim, ela continua, né, falando isso, a inteligência artificial, como conhecemos, depende inteiramente de um conjunto muito mais amplo de estruturas políticas e sociais. E devido ao capital necessário para a construção de IA em escala, né, muito dinheiro é necessário, e consideradas as visões de mundo que são otimizadas por ela, seus sistemas são, em última instância, projetados para servir aos interesses dominantes existentes. Nesse sentido, a inteligência artificial é um registro de poder. Então é isso que ela vai explorar ao longo de todo o livro, né? Ela vai pegar essa frase inicial, esse parágrafo inicial, e decompor ela nos vários capítulos aí do livro. O que são esses capítulos, né? Então ela tem um capítulo que ela fala sobre terra, um capítulo que ela fala sobre trabalho, outro capítulo sobre dados, um capítulo sobre classificação, um trabalho sobre o papel do Estado e um trabalho sobre poder, um capítulo sobre poder, né? Então, em cada um desses capítulos, né, ela traz muitos dados, né, muitos pontos, argumentos para
Então, mostrar como a gente tem que derrubar alguns mitos que a gente tem com relação a esses elementos quando se refere à inteligência artificial. Então, por exemplo, ela tem o capítulo Terra. Ela fala assim, existe um mito da tecnologia limpa, né? Mas não, a tecnologia não é limpa. Ela tem um traço de desperdício de recursos da natureza muito grande. Ela é necessário, né, para pôr em funcionamento uma máquina, muitos minérios, né, muita água, né, é gasta. Então, assim, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está usando uma ferramenta ou quando a gente está pensando em projetar mais. Então, agora no Brasil tem um grande discurso, né, de tentar construir nossa própria inteligência artificial, né? É interessante, é importante, só que a gente tem que calcular os custos disso. A gente tem que calcular os custos de trazer um data center e instalar ele no Brasil. Porque o Brasil produz muita energia limpa, né, por causa das hidrelétricas e tal. Mas quanto é necessário, né, de energia para gerar, de água para resfriar, né, esses servidores? Então, precisa ver que tem um impacto muito grande, né? Ela usa aqui para falar sobre inteligência artificial, definir ela como uma mega máquina, que é um conceito do Mulford, né, Lewis Mumford, que falava, né, quando você olha para uma tecnologia, você não pode observar só ela, você tem que analisar toda a cultura que é necessária para construir essa tecnologia. Então, a inteligência artificial é uma mega máquina, ela não é, né, é simplesmente ali a tecnologia por si. Você tem que ver os esforços que são necessários e os esforços planetários que são necessários para você treinar e continuar deixando ela em funcionamento. São custos bastante até pesados, né, para manter ela, né? Então tem uma frase aqui que ela cita nesse capítulo que é muito interessante com relação à mineração necessária, né? Fala assim, está claro, citando o autor, está claro para todos que a mineração causa um prejuízo maior do que o valor dos metais produzidos por ela, né? Então isso é muito interessante, né? Então assim, se fosse colocado na ponta do lápis o impacto que tem para você extrair um minério, qualquer minério que seja, você veria que não vale a pena, na verdade. Se a gente fosse colocar e cobrar o valor, né, de impacto, de impacto na natureza, de impacto nos trabalhadores, na vida, na saúde dos trabalhadores, no salário digno para os trabalhadores, um celular, por exemplo, não seria viável, né? Não teria como a gente ter um celular, porque, né, um celular tem não sei quantos % da tabela periódica, né, dentro de elementos. Então, assim, seria muito caro produzir, mas por causa dessa mineração já antiga, né, desde o século XIV, XV, né, e aí ficou muito forte com as navegações, com o colonialismo, né, essa expropriação, né, do trabalho, essa expropriação da natureza, dos recursos, que torna possível esse nosso estilo de vida com celulares, com computadores e tal. Então é bastante preocupante para o impacto ambiental que isso tem. Detalhe, essa frase foi escrita por George Agricola em 1555. Então, aí no auge da mineração, da corrida pelo ouro, da prata, por minérios, né? Então, como não, né, fica muito forte isso, né? O prejuízo que a mineração causa é maior do que o valor produzido por ela, né? Então, é bastante assim, de a gente ficar bastante pensativo, reflexivo, né, e aumentar o nosso pessimismo, né? Para mim, cada vez que eu leio esse tipo de livro, né, aumenta para mim o meu pessimismo, mas é um pessimismo não desesperançoso, tá? Pessimismo de que não vai dar certo mesmo, então melhor mudar pro meio do mato, né, e acabar. Não, é um pessimismo no sentido de que a gente precisa fazer algo. E é isso que é legal a visão da autora. Ela é uma autora mais pessimista, mas ela é uma autora que ela vê o potencial dos seres humanos para modificar. Ela não é aquela determinista tecnológica que, né, então, né, chegou a inteligência artificial, não tem o que a gente... não importa o que a gente faça, né, tá aí, vai sugar os recursos humanos, vai destruir a natureza humana, recursos naturais, não tem, né? Agora fazer o quê? Não, ela vê assim, a gente tem que, né, acordar, né, a gente tem que se mover e vamos lá, né? Isso que é o chamado dela pra gente ter essas noções e tentar impactar, tentar mudar a maneira como é feita.
E ela vai depois falar sobre umas questões aqui, ressaltar uns pontos interessantes. Não dá para ficar falando todos os pontos que eu achei interessante, porque são muitos. Gastei aqui os post-its, tem uns aqui inclusive que eu coloco e falo, e páginas seguintes também, acompanha o argumento nas páginas seguintes, porque são muitos pontos interessantes, né? Mas eu queria ressaltar alguns aqui, por exemplo, quando ela fala sobre dados, a questão dos dados, né? Então ela cita aqui um autor que já em 76, o Joseph Weizenbaum, que é inclusive o Nicoleles, ele falou que é o autor, é o herói dele. Ele vai falar que o Weizenbaum, ele vai falar que já em 76 a ciência da computação estava tentando ignorar todos os contextos humanos, ele vai dizer, né? Então os sistemas de dados, eles estão raspando a natureza humana, então reduzindo a natureza humana, né? E isso é um problema bem ruim, um problema bem grande, porque está capturando os bens comuns, né? Está capturando os elementos da natureza, tentando renderizar, né? Isso, renderizar. Renderizar é uma afirmação, inclusive, que a Shoshana Zuboff menciona bastante, né? A renderização do comportamento humano, né? Então, transformar em dados, né, as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas ações, transformar em dados. Então isso é bastante preocupante, porque, né, isso é uma redução do que significa ser humano. A comunicação, por exemplo, é maior do que a comunicação que ocorre de maneira online, mas a gente tem achado que essa é a forma, né? A gente tem achado que a inteligência artificial, ela é inteligente, né? Então ela vai criticar isso, fala assim, quando você olha para uma inteligência artificial, e ela usa o exemplo lá do Mechanic Turk, né, o turco mecânico, que era muito interessante, né, esse exemplo que ela cita, de lá no início da Idade Moderna, né, o cara colocou, né, esse ser autômato ali que jogava xadrez e ganhava de várias pessoas. Ele fez um circuito aí, uma viagem pela Europa, mostrando, né, esse ser que conseguia jogar, mas na verdade não era um autômato, tinha uma pessoa dentro ali que ficava movimentando as peças, né? Então era uma coisa fake, né, para dizer que era uma inteligência artificial, não, mas era fake. Interessante que a Amazon usa, né, esse Amazon Mechanic Turk, né, para seus serviços de inteligência artificial. É até irônico bastante isso de pensar. E ela vai falar nisso, né, nessa redenização dos nossos comportamentos. Tem um capítulo inteiro muito interessante, que é o capítulo chamado Afetos, onde ela vai mostrar como essa chamada ciência computacional afetiva, né, computação afetiva, ela é bastante problemática, né? Hoje é muito explorado isso, né, como a gente usa, tentar entender os nossos sentimentos, nossas emoções, e tentar modificar a maneira como a gente usa redes sociais, né? Então as pessoas gostam disso, né, até às vezes um layout da rede social, né, as pessoas gostam disso, isso chama mais atenção, essa cor, tal. Trabalhos psicológicos estão sendo usados para vender aplicativos ou para construir aplicativos que são mais viciantes, né? Então tem um centro de pesquisa no MIT sobre isso, computação afetiva. Uma das fundadoras é a Rosalind Picard, e que a Kate Crawford critica bastante, né, essa política. Por quê? Essa forma, né? Porque essa leitura das emoções, primeiro que ela é baseada em uma ciência assim bastante contestável, não é meio, bastante contestada. Então tem um cara lá, o Ekman, que foi o cara que criou isso de olhar para as expressões, tentar, né, formar um banco de dados de expressões faciais para identificar emoções. Então a inteligência artificial, ela se utiliza muito disso, né, e é bastante problemática. Ela critica, ela mostra aqui no livro vários argumentos que balela essa ciência, né, das expressões faciais, porque depende do contexto, depende culturalmente, né, tem expressões diferentes, as pessoas se expressam de forma diferente, então é problemático você usar, né? Eu lembro que eu gostava bastante de uma série, Lie to Me, que foi inspirada nesse Ekman. E ele, o cara lá, né, chegava, ia entrevistar um criminoso, e ele falava, você não precisa falar nada, né? Ele só fazia perguntas, e da maneira como a pessoa se expressava, né, mostrava ali uma expressão corporal ou facial, ele já sabia se a pessoa estava falando a verdade ou não, se ela era culpada ou não, né?
Realmente a gente tem algumas expressões, né, que são comuns, né, franzir, né, a testa, né, que a gente está preocupado ou achando ruim alguma coisa, né, mas é difícil você universalizar isso, e é o que a inteligência artificial faz, né. Quando a gente convive numa cultura, a gente vai conhecendo a forma das pessoas se expressar, né, ali quando a gente está numa comunidade. Agora, você transformar isso, universalizar isso, é bastante problemático, que ela coloca aqui, né, ela vai esboçando. Então, assim, no final desse capítulo aí de afetos, ela fala assim, nós somos conduzidos à conclusão parcial aqui, mais uma vez, ao mesmo problema que temos visto se repetir, né, quando ela já veio examinando terra, trabalho, dados, né, classificação. Ela fala assim, o desejo de simplificar demais o que é teimosamente complexo, para que se possa ser facilmente computado e empacotado para o mercado. Os sistemas de IA estão buscando remover as experiências mutáveis, privadas e divergentes de nossos eus corpóreos, mas o resultado é uma caricatura que não é capaz de capturar as nuances da nossa experiência emocional no mundo, né? Então, é aquela coisa, né? Esses dias saiu que a ChatGPT teria passado no teste de Turing. Então a nossa percepção de inteligência tem mudado, né? A gente tem achado que o ChatGPT fala muito bem. O ChatGPT serve como psicólogo, serve como professor muito bem, ele substitui um amigo. Mas o que está acontecendo, na verdade, se você observar, é que a gente baixou a nossa inteligência para o nível da inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que está ficando mais inteligente que o ser humano, é o ser humano que está emburrecendo ao nível da inteligência artificial, né? Tem uma figurinha, né, no WhatsApp, mais burro que a inteligência artificial. Quando a gente conversa, por exemplo, com um mecanismo de Alexa, outros, o que você vê? Você vê que você tem que baixar a maneira como você fala. Não é natural, não é uma forma natural, porque senão ela não entende. Esses instrumentos, eles não entendem, né? E eles piram, alucinam e tal, né? Então, é problemático até essa visão que a gente tem com relação à inteligência artificial. Até desde o início, né, foi colocado como esse termo inteligência artificial como um termo marqueteiro, né? Porque não é inteligência. Inteligência é outra coisa, inteligência é corporificada, né? É contextualizada. A inteligência artificial é descontextualizada. Enfim, muitas coisas interessantes. Vou passar aqui para a conclusão, que a conclusão dela é muito interessante, né? Que ela fala no final, acho que também resume bem as ideias dela. Inteligência artificial, a Kate Crawford coloca, não é uma técnica computacional objetiva, universal ou neutra, capaz de fazer determinações sem a interferência do ser humano. Os seus sistemas estão inseridos em mundos sociais, políticos, culturais e econômicos. São moldados por pessoas, instituições e imperativos que determinam o que as IAs fazem e como fazem. Elas são projetadas para discriminar, amplificar hierarquias e codificar classificações bastante limitadas. Quando aplicadas a contextos sociais como policiamento, sistema de justiça, saúde pública e educação, elas podem reproduzir, otimizar e amplificar desigualdades sociais existentes. Então isso é problemático, outros autores já têm mostrado isso, né? Kate O'Neill, ela tem aquele livro Algoritmos e Destruição em Massa, ela analisa isso a utilização dos algoritmos para avaliações acadêmicas, para contratação de pessoas, de professores, até em supermercados e tal, né, em análise de policiamento. Então ela vai falar já lá que é muito problemático, né, e aqui a Kate também explora bastante, a Kate Crawford, nesse sentido, né. Então assim, esses sistemas de inteligência artificial são expressões de poder que emergem de forças econômicas e políticas mais amplas, sendo criados para aumentar os lucros e centralizar o controle daqueles que os empreguem. Mas não é essa a história da inteligência artificial que costuma ser contada. E é isso que ela quer mostrar. Ela quer contar que a inteligência artificial ela é extremamente voltada para a busca de poder de alguns sobre outros, né? É isso que é a definição lá do C.S. Lewis, né?
C.S. Lewis falava na abolição do homem, né? O que a gente chama de poder do homem sobre a natureza acaba por ser um poder exercido por alguns homens sobre outros, tendo a natureza como instrumento, né? Ou tendo a tecnologia como instrumento, né? Então é isso que a Kate está explorando aqui neste livro. Então, como eu disse, é um livraço. Recomendo para todo mundo que está interessado, né? Como eu disse, trabalha com redes sociais, trabalha com ciências de dados, com computação. Esse livro é obrigatório. Ele vai mudar a sua mente, né? Mesmo se você nunca leu nada sobre inteligência artificial, comece por esse livro. É bem interessante, bem atual, né? Tem vários outros. Eu vou ter que até modificar agora, incluir ela na lista dos meus livros favoritos, né? Tem um vídeo aqui no canal com os livros favoritos de inteligência artificial, e esse aqui com certeza faz parte, porque é uma crítica muito boa, sabe? Ela vai além da ética, né? Do sentido de a gente precisa também de legislação. A gente tem que pensar ética de como usar, mas as grandes corporações, elas não estão pensando em elementos éticos. Então, quando você fala, nós temos que fazer uma computação mais ética e tal, só ficar, a crítica dela, né? Só ficar nesse discurso, a gente não vai mudar. A gente precisa de legislações, a gente precisa de leis, a gente precisa modificar a forma como a gente usa, a forma como a gente até produz, né, desde baixo, né, como a gente tem formado os alunos de computação, dessa área de exatas, né, trabalhar com tecnologia. A gente precisa colocar essa conscientização na mente de todo mundo. Então esse livro é muito, muito nesse sentido, muito importante nesse sentido. E a Kate Crawford, ela escreve muito bem, tá? É um livro muito agradável de se ler, e ela é uma pesquisadora de mão cheia, né? São 50 páginas de notas no final do livro, mais 40 páginas de bibliografia, então, assim, realmente ela não brinca em serviço, né? E é muito interessante acompanhar outras coisas que ela fez também nessa área. Ela tem, por exemplo, um projeto que ela fez de anatomia do sistema de IA. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem, que é um grande mapa que vai mapeando os custos materiais, humanos, ecológicos do Amazon Echo, desse aparelho específico, né? Então é muito legal, porque você vai vendo, né, os detalhes, quais minérios que estão ali, o trabalho que é necessário, né? Que às vezes a gente olha para a tecnologia e pensa, a tecnologia é isso, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem um sistema, ela tem um impacto muito maior do que a gente imagina, que foge muitas vezes, a gente não tem essa noção. Então é bem legal ver esse mapa. Esse mapa faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna lá em Nova York, e também do Victoria and Albert em Londres, né, de tão impactante que foi esse mapa. Depois ela fez outro também, ela faz com coautoria, né, com colaboração com artistas digitais e tal, né? E ela fez um outro mapa também muito legal, vou deixar o link aqui também, que você pode olhar e ficar viajando no mapa, que é Calculating Empires, onde ela faz uma genealogia da tecnologia e do poder desde 1500. Então ela vai mostrando, né, a evolução de várias tecnologias de comunicação, de transporte, né, e vendo também, né, essa coevolução e também esses impactos, assim, bem interessante. Vou deixar o link dos dois aqui, tá? Então, assim, leia. Sensacional, fica aqui a recomendação, fica aqui o convite efusivo para você ler este livro, Atlas da IA, da Kate Crawford.